Celebração da esperança. Celebremos com fervor a certeza da vida em Cristo Jesus, ressuscitado dentre os mortos. Ele viveu nossa vida e nos ensinou a vivê-la, para que fôssemos verdadeiramente livres. Liberdade verdadeira só a encontramos em Deus. Deixemo-nos, pois, abraçar por aquele que é a razão da nossa existência, o Cristo Jesus, e que Ele derrame sobre nós sua misericórdia. Confiemos e caminhemos com Ele para a plenitude da vida. Senhor, quem entrará no santuário pra te louvar? Senhor, quem entrará no santuário pra te louvar? Quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar, quem tem as mãos limpas e um coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar. Senhor, eu quero entrar no santuário pra te louvar. Senhor, eu quero entrar no santuário pra te louvar. Ó, dá-me mãos limpas e um coração puro, arranca a vaidade, ensina-me a amar. Ó, dai-me mãos limpas e um coração puro, arranca a vaidade, ensina-me a amar. Meus amados irmãos e minhas irmãs, aqui presentes e os que nos acompanham pelas redes sociais, é com muita alegria que iniciemos este dia de saudade, de lembrança daquele ou daquela que já partiu, que já não mais faz parte do nosso convívio, mas que nós cremos que já está acolhida na misericórdia da bondade de Deus e já vive com Ele na vida eterna. Hoje é um dia muito importante para nós cristãos, de recordarmos a vida daqueles que peregrinaram como nós neste mundo, fizeram a sua trajetória, certamente cumpriram a sua missão e foram chamados por Deus. Enquanto a nós continuamos aqui nesta vida, peregrinando, até o dia também em que Deus assim nos chamar, para irmos todos ao seu encontro. E gostaria de introduzir esta celebração neste dia de lembrança e de recordação, que a morte é parceira nossa, faz parte da nossa existência. E chega um momento em que nós somos sinalizados de que ela já está bem próxima, para que
através da morte, nós possamos fazer a nossa travessia. Saímos desta vida para entrarmos plenamente na vida de Deus. As dores, os sofrimentos, as desolações da nossa vida, todos esses sinais já indicam para nós que a morte está se aproximando. E enquanto não chega o nosso dia, o que nos resta é alimentarmos a confiança, a esperança de um dia vermos a Deus, de estarmos todos com Ele para contemplarmos a sua face. Neste dia, muitos de nós, lembrando os nossos entes queridos, tendo saudade. E digo a vocês que nos acompanham e participam conosco, unidos a nós por meio desta celebração, a lembrança, a saudade sim, mas a tristeza não, porque nós cremos na ressurreição. E a ressurreição de Jesus se repete na vida de todo aquele que nele crê. Por isso nós cremos em Jesus Cristo, vivo e ressuscitado. E aqueles que partiram estão em Deus. E é nessa certeza que nós nos unimos, nós aqui desta vida e aqueles que já estão na eternidade de Deus, para celebrarmos esse grande mistério da nossa fé, a Santa Missa. E assim eu convido a todos a iniciarmos juntos, invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam com todos. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus amados irmãos, nesta vida, sem dúvida nenhuma, nós nos preparamos para tudo, menos para a morte. E nós sabemos que a morte é certa. Mais cedo ou mais tarde, um dia, ela chegará para todos nós. E enquanto este dia não chega, nós podemos assim já nos preparar. Já vivemos a expectativa de um dia chegar o nosso momento. E quando esse dia chegar, nós precisamos estar em paz consigo mesmo, com as pessoas, com Deus, e termos cumprido a nossa missão. E se ainda alguma coisa nos resta fazer, que possamos aproveitar nós agora, para que, pedindo perdão pelos nossos pecados, o Senhor também há de perdoar aqueles que partiram desta vida, levando as marcas da fragilidade humana. Que o Senhor, tendo misericórdia de nós, perdoe também aqueles que já partiram desta vida. Vamos pedir a misericórdia de Deus cantando. Senhor, que viestes para perdoar, não para condenar, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós, tende piedade de nós, piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós, tende piedade de nós, piedade de nós. Cristo, que vos alegrais pelo pecador que se arrepende, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós, tende piedade de nós, piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós, tende piedade de nós, piedade de nós. Senhor, que muito perdoais a quem muito ama, sois misericórdia
piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós, tem de piedade de nós, piedade de nós. Oremos. Deus Pai Todo-Poderoso, tenha compaixão de todos nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza para a vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, fizeste o vosso Filho único vencer a morte e subir ao céu. Concedei a vossos filhos e filhas superar a imortalidade desta vida e contemplar eternamente a vós, Criador e Redentor de todos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Agora, com atenção, você que está aí nos acompanhando, participa conosco deste momento importante da liturgia da palavra. É Deus que vai nos falar. Com silêncio no coração e atentos, escutemos. A vida dos justos está nas mãos de Deus, e nenhum tormento os atingirá. Aos olhos dos insensatos parecem ter morrido. Sua saída do mundo foi considerada uma desgraça, e sua partida no meio de nós uma destruição. Mas eles estão em paz. Aos olhos dos homens parecem ter sido castigados, mas sua esperança é cheia de imortalidade. Tendo sofrido leves correções, serão acumulados de grandes bens, porque Deus os pôs à prova e os achou dignos de si. Provou-os como se prova o ouro no fogo e aceitou-os como ofertas de holocausto. No dia do seu julgamento hão de brilhar, correndo como centelhas no meio da palha. Vão julgar as nações e dominar os povos, e o Senhor reinará sobre eles para sempre. Os que nele confiam compreenderão a verdade, e os que perseveram no amor ficarão junto dele, porque a graça e a misericórdia são para seus eleitos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Assim como a coça suspira pelas águas correntes, suspira igualmente minha alma por vós, ó meu Deus. A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Quando terei a alegria de ver face a face de Deus? Quando terei a alegria de ver a face de Deus? A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Peregrino e feliz caminhando para a casa de Deus, entre gritos, louvor e alegria da multidão jubilosa. Entre gritos, louvor e alegria da multidão jubilosa. A minha alma tem sede de Deus
e deseja o Deus vivo. Envia vossa luz, vossa verdade, elas serão o meu guia. Quem me levem ao vosso monte santo, até a vossa morada. A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Então irei aos altares do Senhor, Deus da minha alegria. Vosso louvor cantarei ao som da harpa, meu Senhor e meu Deus. A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, de junto de Deus, vestida qual esposa enfeitada para o seu marido. Então ouvi uma forte voz que saía do trono e dizia: Esta é a morada de Deus entre os homens. Deus vai morar no meio deles. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles. Deus enxugará toda lágrima dos seus olhos, a morte não existirá mais, e não haverá mais luto, nem choro, nem dor, porque passou o que havia antes. Aquele que estava assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede eu darei de graça da fonte da água-vida. O vencedor receberá essa herança, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Palavra de salvação, somente o céu tem pra dar. Por isso meu coração se abre para escutar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem,
e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo, perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e minhas irmãs, você que está aí nos acompanhando, unido a nós, nesta oração por excelência da Santa Missa. Eu creio que você também, como nós, e como uma imensidão de pessoas espalhada por este mundo inteiro, neste dia de hoje, traz a lembrança, a saudade do seu ou dos seus entes queridos. É natural nós sentirmos a lembrança, a saudade de sabermos que não temos mais a presença física dessa pessoa perto de nós. E quero iniciar esta reflexão com você, dizendo que hoje não é um dia de tristeza, de recordações, de lembranças, sim. Porque a tristeza, ela tira de nós a capacidade de crermos, de acreditarmos, de que a morte, põe fim em tudo. E a morte não põe fim em tudo. A morte, ela é necessária. Como dizia no início da celebração, ela faz parte da nossa peregrinação nesta vida. Mas a morte, ela é parceira nossa. Mesmo sabendo que o homem nasceu para a imortalidade. A morte entrou na vida por causa de nós mesmos, na nossa vida por causa de nós mesmos, por causa das nossas fragilidades, dos nossos pecados. Mas eu digo a você, a morte não nos aniquila para sempre. A morte, mesmo sendo essa ruptura, ela se faz importante e necessária. E por que não, nesse dia, nós refletirmos e descobrirmos o lado positivo da morte? Porque a morte não só tem parte negativa, não é só ruptura, mas a morte nos coloca diante das nossas realidades humanas. E que nós precisamos ter consciência das nossas fragilidades, e que nós não somos eternos, e que não vamos permanecer aqui para sempre. Um dia chegará o nosso fim, o fim que nós poderemos dizer, o início de uma nova realidade que nós vamos experimentar, não mais na dimensão desta vida, mas da eternidade de Deus. O certo é que nós cremos é que a vida continua, porém numa outra dimensão. E esta, creio, é a mais importante, porque vivendo esta vida numa outra dimensão, a morte não mais nos tocará. Viveremos para sempre e eternamente junto de Deus. E nós cremos, meus amados irmãos, que aqueles que já partiram, já passaram por esta experiência e já vivem esta outra dimensão da vida. Creio acolhidos na bondade, na misericórdia, no amor de Deus por todos nós. Eu sempre costumo dizer
que felizes são aqueles que já nos precederam na vida eterna, que já passaram pela experiência da morte, porque eles já estão com Deus e já têm a capacidade de estar com Ele e vê-lo face a face. Mas enquanto a nós, como dizia, nós ainda estamos nessa peregrinação aqui neste mundo. E como nos dizia o Salmo, nós estamos caminhando. E como nos dizia também o texto da segunda leitura, caminhando para que um dia todos nós veremos e experimentemos de um novo céu, de uma nova terra. E esse novo céu, essa nova terra, nós já podemos antecipar e experimentar enquanto nós vivemos nessa vida, vivendo a vida de Deus. Que bom se nós já tivermos a consciência, a experiência, do apóstolo São Paulo, que dizia que viver para ele seria bom, mas se morrer seria lucro, porque com a morte ele teria condições de estar com Deus e de já vê-lo face a face. Por isso hoje nós temos assim um dia de recordações, de lembranças boas, que nós já vivemos e experimentamos ao lado de tantas pessoas amadas e queridas, que seja um pai, que seja uma mãe, um irmão, um amigo, uma pessoa bem próxima de nós, mas que nós já não estão mais conosco, já não fazem mais parte do nosso convívio. Mas elas estão eternamente ligadas a nós e nós a elas, porque nós cremos que elas estão em Deus e junto de Deus estão também para um dia nos acolher junto dele. E certamente, meus amados irmãos, como nos diz o Salmo, 23, o 24 em algumas traduções, um dia todos nós participaremos da festa, onde nós sentaremos na mesa e seremos acolhidos pelo Senhor. Por isso hoje, neste dia, nós queremos viver essa experiência da confiança, da bondade no amor de Deus, mesmo marcado pelas lembranças. Nós jamais esqueceremos aqueles que partiram e aproveitamos a oportunidade para rezar por todos, para que o Senhor, tendo compaixão e misericórdia, que não tendo muitos deles feito assim a sua reparação, que eles encontrem junto de Deus a eterna consolação para gozar a felicidade da vida eterna. Cabe a todos nós rezarmos por eles. Os mortos querem de nós as orações, as flores são importantes, as velas que nós acendemos manifestam o nosso amor, a nossa gratidão, a nossa fé, mas na verdade aqueles que partiram só querem de nós as orações. E por isso nós estamos aqui, como eles rezaram por muitos que já partiram, hoje nós rezamos por eles, para que com certeza no amanhã muitos possam também rezar por nós, para que a nossa vida seja cada dia purificada e assim podermos nos aproximar junto de Deus para contemplarmos a sua face e assim sermos acolhidos na vida eterna. A morte é uma passagem, meus amados irmãos, é uma porta pela qual todos nós um dia teremos que passar. Muitos já passaram por ela. Uns passam mais cedo, outros mais tarde. Os pobres, os ricos, os negros, os brancos, os feios, os bonitos. Coisa bonita da morte. Olha o lado positivo da morte. A morte nos nivela. A morte nos coloca na mesma dimensão. Porque diante da morte todos nós somos frágeis. Diante da morte todos nós somos carentes da bondade, da misericórdia de Deus, para alcançarmos junto dele
o descanso da vida eterna. Por isso hoje nós temos esta responsabilidade de transformar esse dia num dia de confiança, de oração, pedindo por aqueles que partiram, que talvez muitos não tiveram a oportunidade de preparar a sua vida, mas na responsabilidade de nós cristãos, pedimos a Deus, Pai, que tenha compaixão e acolha todos no seu reino eterno. Portanto, a morte, meus amados irmãos, é esta porta, como já dizia, em que um dia todos nós temos que passar. E enquanto não chega esse dia, só o que nos resta é estarmos atentos, preparados, vigilantes, para que o Senhor possa nos chamar e podemos ir ao seu encontro para contemplá-lo à sua face. O próprio Jesus já dizia para os seus discípulos que o grão de trigo que morre, se não cai na terra, não produz fruto. Portanto, para ressuscitarmos, nós precisamos entender a dimensão da morte e encarar a morte como uma realidade a qual nós não podemos fugir e que um dia todos nós vamos nos dar de frente. Por isso é importante que a nossa vida, enquanto peregrinamos aqui neste mundo, seja um eterno desejo de um dia estarmos em Deus. Como São Paulo que dizia que viver para ele era louco, morrer, era uma felicidade, porque ele tinha a oportunidade de já estar com Deus e em Deus para a vida eterna. Jesus também no momento difícil da sua realidade neste mundo, enquanto já estava quase que se despedindo dos seus discípulos, Jesus dizia para eles: não se perturbe os vossos corações, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai tem muitas moradas, se não tivesse assim, se não fosse assim, eu não teria dito, pois eu vou para lá. E quando eu estiver lá e preparado, eu voltarei e chamarei vocês para morar comigo. Por isso, felizes, meus amados irmãos, são aqueles os quais Deus, em seu Filho Jesus, já os chamou para estar com Ele na vida eterna. Por isso que esse momento de reflexão, de oração, e que todo esse dia seja, de fato, um dia propício para nós meditarmos na palavra de Deus, na vida de oração, para encontrarmos o verdadeiro sentido da nossa existência e encararmos a morte como coroamento de uma vida que nós começamos aqui neste mundo e que certamente será compensada na eternidade de Deus quando alcançarmos junto dele a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, vamos professar a nossa fé dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, e nasceu da Virgem Maria, e padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, esta é a nossa fé, a razão da nossa alegria, da nossa esperança sempre no Senhor. Agora, fortalecidos por esta fé, vamos levar ao Pai as nossas preces. A nossa resposta será: Pai, atendei a nossa prece. Por todos os irmãos e irmãs que partiram deste mundo com fé e esperança no coração, nós vos pedimos: Pai, atendei a nossa prece. Por aqueles que vivem e morrem, sem ter conhecido o conforto da fé e da esperança, nós vos pedimos:
Pai, atendei a nossa prece. Por aqueles que morreram prematuramente, ceifados pela fome, pela violência ou pela falta de assistência, nós vos pedimos. Pai, atendei a nossa prece. Por aqueles que deram a vida no serviço aos semelhantes mais sofridos, nós vos pedimos. Pai, atendei a nossa prece. Por todos nós, vossos filhos e filhas, a fim de que na hora da nossa morte sejamos acolhidos em vosso infinito amor, nós vos pedimos. Pai, atendei a nossa prece. Por este mundo que sofre com a pandemia, para que Deus, em sua infinita misericórdia e pela intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe, traga a cura desse mal e nos conceda a vida em plenitude, nós vos pedimos. Pai, atendei a nossa prece. Por todos os familiares daqueles que estão aqui sepultados neste cemitério, para que alimente sempre a fé e a confiança na vida eterna, rezemos ao Senhor. Pai, atendei a nossa prece. Por todos os que faleceram ou que vão falecer neste dia de hoje, e que não vão ter ninguém para rezar por eles, para que sejam acolhidos na bondade, na misericórdia de Deus, rezemos ao Senhor. Pai, atendei a nossa prece. Tudo isso, ó Pai, nós vos pedimos por Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Agora, neste momento, nós vamos trazer para o altar o pão e o vinho, que serão consagrados no corpo e no sangue de Jesus. Ofereça também a sua vida, ofereça também a vida daqueles que já partiram, para que sejam acolhidos na misericórdia, na bondade do amor de Deus. Eu não sou nada e do pó nasci, mas tu me amas e morrestes por mim. Diante da cruz só posso exclamar: Teu sou, Teu sou. Toma minhas mãos, te peço, toma meus lábios, te amo, toma minha vida, ó Pai, Teu sou, Teu sou, Teu sou, Teu sou. Quando de joelhos te olho, ó Jesus, vejo tua grandeza em minha pequenez. Posso dar-te eu, só meu ser, Teu sou, Teu sou. Toma minhas mãos, te peço, toma meus lábios, te amo, toma minha vida, ó Pai, Teu sou, Teu sou, Teu sou, Teu sou. Orai, meus irmãos e minhas irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício para a honra e glória do teu nome. Acolhei, ó Deus, a nossa oferenda em favor de todos que adormeceram em Cristo, para que por este sacrifício, livres dos laços da morte, obtenham a vida eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo,
Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Nele brilhou para nós a esperança da feliz ressurreição, e aos que a certeza da morte entristece, a promessa da imortalidade. Senhor, para os que creem em vós, a vida não é tirada, mas transformada. E desfeito o nosso corpo mortal, nos é dado no céu um corpo imperecível. Enquanto esperamos a realização de vossas promessas, com os anjos e com todos os santos, cantamos a uma só voz. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus do universo, o céu e a terra. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus do universo, o céu e a terra. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito quem vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e do sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Josafá e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai
dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Cada um neste momento, você que está aí nos acompanhando, unido a nós, você que está aqui, lembre do seu ente querido, lembre daquele que talvez não tenha ninguém para rezar por ele neste dia, e peça ao Senhor que o acolha para a vida eterna. Eles que partiram desta vida, acolhei, ó Pai, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, e São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Meus irmãos, juntos, com confiança, rezemos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. A paz que nós desejamos uns aos outros, cremos que esta paz que já vive e já está, todos aqueles que daqui partiram, que já estão na paz da eternidade de Deus. Cordeiro. Ó Cordeiro de Deus, ó Cordeiro de Deus, ó Cordeiro de Deus, morreste por causa de nós, foste imolado em nosso lugar. Por isso tende piedade, piedade de nós. Por isso tende piedade, piedade de nós. E dai-nos a paz, e dai-nos a paz, e dai-nos a paz, ó Cordeiro de Deus. Irmãos e irmãs, felizes somos nós, os convidados para esta ceia do Senhor. E muito mais felizes são aqueles que já participam desta ceia na casa do Pai. Eis aqui
o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizer uma palavra e serei salvo. Que esta sagrada comunhão, no corpo e no sangue de Cristo, nos guarde e nos fortaleça para a vida eterna. Amém. Provai e vede como o Senhor é bom. Corpo de Cristo. Amém. Eu sou o pão da vida, o que vem em mim não terá fome, o que crê em mim não terá sede. Ninguém vinha a mim se meu Pai não o atrair. Eu ressuscitarei, eu ressuscitarei, eu ressuscitarei no dia final. Eu ressuscitarei, eu ressuscitarei no dia final. Eu sou o pão da vida, que se prova e não sente fome. O que sempre beber do meu sangue viverá em mim e terá a vida eterna. Eu ressuscitarei, eu ressuscitarei, eu ressuscitarei no dia final. Esperamos como Salvador o Senhor Jesus Cristo, o nosso corpo mortal, num corpo glorioso como o seu. Que a nossa participação na Sagrada Comunhão reforce em nós a fé, a confiança na ressurreição. E de modo que esta ceia aqui partilhada, um dia ela possa se dar de uma forma mais ampla, quando nós cearemos juntos na casa de Deus, na vida eterna. É para lá que também nós estamos indo. É para lá que um dia nós vamos chegar. Oremos. Ó Deus, pela Eucaristia que celebramos, derramai vossa misericórdia sobre os vossos filhos e filhas falecidos, e aos que destes a graça do batismo, concedei-lhes a plenitude da alegria eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Meus amados irmãos, você que está aí, que nos acompanha, unidos a nós, estamos finalizando esta celebração, mas o dia pode continuar de oração, propício para reflexão. E uma vez
vivendo este dia de confiança plena em Deus, Ele nos dará toda a compreensão sobre o sentido da morte, sobre o porquê de tudo na nossa vida, inclusive de não termos mais conosco aquelas pessoas amadas e queridas, que se dependessem de nós não gostaríamos jamais que saísse da nossa presença. Mas nós não somos eternos, como eu dizia, enquanto vivemos nesta vida. Nós seremos eternos quando nós participarmos da eternidade de Deus para vivermos com Ele no seu reino, e aí sim não mais morrermos, vivermos para sempre. Esta é a fé da igreja. Quando nós rezamos o creio na ressurreição dos mortos, creio na vida eterna. Portanto, esta fé é que nos garante a firmeza, a tranquilidade, a serenidade, mesmo de sermos tocados pelas tristezas por um momento, mas que a tristeza não nos domine e não tire de nós a esperança e a confiança na ressurreição. Que esse dia seja para nós um dia bom, agradável, por mais que a gente ainda sinta um pouco essa tristeza da separação, mas que ela não tome uma proporção na nossa vida que apague de dentro de nós a esperança. Nós somos homens e mulheres da esperança. Um dia, sem dúvida nenhuma, nós estaremos em Deus, e em Deus nós todos nos veremos face a face, porque só com a morte nós podemos ver a face de Deus. E esta é uma das certezas que não nos deixa dúvidas, porque já está fundamentado na palavra de Deus. Mas enquanto nós vivermos aqui nesta vida, que seja uma expectativa constante de um dia vê-lo face a face. O nosso muito obrigado a você que esteve unido a nós, participando conosco dessa celebração, aos que estão aqui presentes, e continuemos este dia na alegria. Você que está aí em casa ainda, reserve um lugarzinho aí, onde você possa ficar sozinho, na sua intimidade, e aí você pode levar a Deus a sua prece em favor daquele ou daquela que já partiu, e que você hoje é chamado a rezar por ela. Então que seja um dia assim propício para essa reflexão. Muito obrigado aos organizadores da liturgia, à administração do cemitério, ao diácono Vanderlei pela sua participação nesta celebração, e que possamos encerrar esta celebração invocando juntos a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome santo do Senhor, que fez o céu e a terra. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao e vosso. que desça sobre todos, todas, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, com Cristo e em Cristo, nossa paz. Ide em paz, fique em paz, e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Eu gostaria rapidamente, em nome do Cemitério Parque da Cidade, agradecer a Padre Bebeto, que mais uma vez se dispôs a estar conosco aqui e tão divinamente celebrou o Dia da Esperança. Diácono Vanderlei, que sempre diz sim ao seu chamado, à sua missão. Obrigado, Vanderlei. Marcelo Gonçalves, muito obrigado, Marcelo, que tão divinamente, tão carinhosamente cantou e encantou os nossos ouvidos aqui nessa celebração da esperança. E a você, associado, colaborador e amigo do Cemitério Parque da Cidade Real, que acompanha pelas redes sociais. Que Deus abençoe a cada um, na certeza que ano que vem estaremos aqui reunidos, celebrando presencialmente a vida e a ressurreição. Minha mãe, estarei na santa glória um dia,
ao lado de Maria, no céu triunfarei. No céu, com minha mãe estarei. No céu,